como estudar corretamente por videoaulas. A gente é bombardeado por muita informação aí. Tem gente que diz que não precisa assistir videoaulas, tem gente que só assistir videoaulas, estudar só por questões. Então eu trouxe nesse vídeo aqui todas as informações sobre como, né, utilizar melhor essa ferramenta que são as videoaulas de uma forma correta que vai te ajudar aí a fazer uma preparação de qualidade para o seu concurso, tá bem? E nos próximos vídeos também vou trazer outras ferramentas aí, tanto de estudo ativo quanto de estudo passivo, porque a preparação para o seu concurso ela tem que ser dinâmica, tem que usar, primeiro, várias ferramentas diferentes, né? Videoaula, o PDF, tudo tem a sua hora, o seu jeito de usar, estudo por meio de questões. E o estudo ele tem que ser dinâmico também. Você não pode estudar da mesma forma quando você está começando a estudar para o seu concurso, você está iniciando seus estudos, durante a sua preparação, do seu desenvolvimento e mais para o final, na reta final. Esses momentos eles são diferentes, tá? Então eu vou trazer sempre aqui vídeos explicando essas mudanças, essas diferentes ferramentas. Então, o primeiro que eu trago aqui é sobre a questão das videoaulas. Então, vamos dar uma olhadinha, então, o que a gente tem aqui em relação às videoaulas. Não adianta, gente. Videoaulas, eles são um meio eficaz de aprendizado. Não importa o que muita gente diz por aí, às vezes quer chamar atenção em algum vídeo, falando que teve uma experiência boa sem ter usado videoaula, pode ter alguém, sim, com certeza, mas não é a imensa maioria, tá? Videoaulas são um meio comprovadamente eficaz, né? Não só pela ciência, mas como pela observação, se você for conversando aí com os alunos que realmente conseguiram a sua aprovação, videoaulas são sim um meio eficaz de você realizar o seu aprendizado, tá? A videoaula tem uma grande vantagem, sobretudo quando você está iniciando seus estudos, uma matéria que você nunca viu ou que você tem dificuldade. Não adianta, o professor explicando ali, né? Ele vai ser muito mais conciso, didático do que você ler ali, por exemplo, um PDF, tá bem? É claro que a videoaula ela é mais compacta do que um PDF. O PDF ele tende a ser, né? A não ser que seja um resumo, mas ele tende a ser mais extenso, mais profundo, tem mais possibilidade, né? De ser assim. A videoaula ela tem que ser mais direta, senão a videoaula ficaria, né? Muito extensa, tá? Mas a videoaula ela tem a vantagem o quê? O professor ele está falando ali com você, você está vendo o professor, está vendo às vezes uma resolução de um exercício, então tudo isso ali é, de várias formas ali você está tendo contato com aquela disciplina. Então, é, para a gente não ter essa discussão, tá? Sempre, videoaula é sim um meio eficaz de você realizar o seu aprendizado, tá? As videoaulas elas têm uma grande vantagem, aí existe uma teoria chamada, né, de teoria, o princípio da codificação dual, que diz que o cérebro, né, ele codifica um estímulo de duas diferentes maneiras, né? E que isso, então quando você está ali assistindo uma videoaula, que você está vendo e ouvindo o professor, isso vai aumentar a possibilidade de você eh, lembrar, recordar daquele conteúdo, tá? Às vezes o professor ele tem alguma, né? O professor tem técnicas ali, seja usando o quadro, usando um slide, a forma como o professor, a entonação que o professor faz, né? Tem professores aí que são mais, né? Tem mais eh, trejeitos, né? Tal, alguma coisa. Então, tudo aquilo ali, às vezes na hora da sua prova, você vai recordar. Nossa, o professor falou isso mais alto, falou de uma forma engraçada, chamou atenção, fez um desenho. Então, você está ouvindo e você está vendo ali, né? Então, é, segundo essa teoria, numa teoria científica, né, o seu cérebro codificaria ali de formas diferentes, mas com certeza, né, aceite ou não essa teoria, né, você está se expondo ali a mais estímulos, é mais chance de você lembrar do que você viu e ouviu ao mesmo tempo do que só o que você leu, por exemplo, tá bem? Bem, é, isso a gente pode a gente reforçar que as videoaulas são um meio de estudo passivo, tá? E o que é estudo passivo? Estudo passivo é aquele que alguém faz, preparou a videoaula, preparou o PDF, preparou o livro e passou, né? E me passou. E eu tô consumindo aquilo, tá? Algo que alguém já estudou e tá me passando.
Então eu tô ali, sentado assistindo a videoaula, sentado lendo o meu PDF, tá? Isso é estudo passivo. Isso é necessário para o seu estudo. Você tem que mesclar, misturar técnicas de estudo passivo com técnicas de estudo ativo, tá? O que é estudo ativo? Vou ler a minha lei seca, né? E vou fazer marcações ali com diferentes cores. Vou produzir o meu mapa mental. Vou fazer o meu resumo, tá? Então você tem que misturar. Vou fazer exercícios, tá bem? Então tudo isso né, você tem que misturar essas técnicas, tanto de estudo passivo quanto de estudo ativo. A videoaula é, assim como o PDF, é uma técnica de estudo passivo, tá? Então, consumindo o conteúdo que alguém produziu, tá? E o objetivo da videoaula, importante ter isso, é entender. Aprender, guardar, aprender, é uma fase posterior. O primeiro momento ali é de você entender aquilo ali, aquela disciplina, sobretudo quando você está tendo ali o primeiro contato com ela, tá? O aprendizado ele vem depois. Então, achar que vai assistir videoaula, já aprendeu tudo, é um engano, tá? Ela é um momento, é um passo ali em rumo ao seu aprendizado, tá? Dicas importantes aí quando você for assistir a sua videoaula, tá bem? O lugar onde você assiste. Eu sei que muita gente aí tem dificuldade em relação ao lugar, às vezes a casa é cheia de gente, não tem um espaço adequado, mas podendo, né, é legal investir no local de estudo, mas que você assista as videoaulas aí, sentado, tá? Numa mesa, e não é qualquer jeito, não é as pernas para cima, largado na cadeira, é uma posição ali para que o seu cérebro saiba, aquela hora é a hora de estudar, tá? Não a hora de distrair, porque se você está numa posição desconfortável ou confortável demais, a tendência é você dispersar. Então, sentar ali com as costas retas, né? E tudo isso também ajuda a evitar não só a distração, mas evitar o sono também, que é muito comum, sobretudo para quem estuda no período da noite. Então, uma posição adequada ela é bastante importante, vai ajudar muito aí nos seus estudos, tá bem? Uma outra coisa importante é o celular, né? O celular, a não ser que você esteja assistindo, que já é o único meio de assistir a aula, seja no celular, mas o celular ele deve ficar fora do seu contato ali, tá? Fora da sua mesa de preferência, às vezes até no outro cômodo, dependendo tá? Porque dependendo da aula, do momento, ele chama muita atenção e você vai pegar ali, você vai começar a rodar o feed ali e já vai distrair, vai perder a sua concentração. Não adianta, estudar não é algo fácil, não é algo até agradável assim, comparado com rodar um feed, né? Do celular, por exemplo, e ficar vendo ali uma rede social, que lá é muito mais, é feito para dar prazer, tá? Então, não dá para disputar. Então, a ideia é, tira o celular de perto, tá bem? Isso vai ajudar bastante também na sua concentração, no seu estudo por videoaula aí. Uma dica para aumentar o rendimento nas videoaulas, né? Normalmente nas videoaulas, os professores eles colocam ali um PDF que eles vão projetando ali, né, durante a aula e normalmente, né, nos cursos preparatórios esse PDF já está disponível para você baixar ali. Então, uma dica interessante é que você baixe o PDF antes e dê uma passada. Claro que você não vai entender aquele PDF, dependendo muito do professor. Alguns são mais curtos, só tem os tópicos, outros são mais, né, já tem um conteúdo um pouco maior. Mas é interessante que você é, leia, veja esse PDF, né, faça um spoiler ali da aula do professor. Vai ser muito mais fácil você entender o que ele está falando depois se você já tiver uma noção do que ele vai falar. Tá? Então, se tiver disponível, uma dica para você melhorar seu rendimento é: olhe o PDF antes, passe pelo PDF, aí começa a assistir a aula, tá bom? Aí depois você pode até acompanhar junto com o PDF ali, mas é interessante fazer esse movimento aí de ler o PDF, passar pelo PDF antes. Uma outra dica também para você aí, às vezes dependendo do lugar onde você estiver, é muito barulho, às vezes vale a pena investir num fone de ouvido para que você consiga aí manter a sua concentração na aula e não distraia com outros barulhos, casa barulhenta, vizinho, tá? Então, às vezes, vale a pena, dependendo da situação, investir aí para você consiga ouvir as suas aulas aí com qualidade, sem que haja distração, tá bem? Também aqui é uma outra situação muito interessante, quando a gente discute aí que em que velocidade assistir as aulas aí.
velocidade, né, a velocidade normal do professor, 1.25 ou 1 ponto, né, 1.5, até duas vezes. Olha só, gente, a voz do professor, ela é diferente quando ele fala no presencial e quando ele fala na aula, tá? Dependendo da voz do professor, pode ficar meio entediante. E ficar com tédio durante uma videoaula é complicado, porque isso aí o sono vai aparecer, o cansaço vai aparecer, vai distrair, tá bom? Então, olha só, cientificamente, o que a gente tem? O ideal é que você coloque a aula em 1.25 ou entre 1.25 e 1.5, tá? Deixando aí de lado a velocidade normal e também não colocando duas vezes, porque o duas vezes, gente, é muita informação para você processar. Então é interessante aí que você coloque ali, quando possível, quando a plataforma que você está assistindo tem essa possibilidade, coloque ali entre 1.25 e 1.5. Vai adiantar um pouco, vai fugir do tédio, mas também não vai ser muita informação como no duas vezes, tá bem? Uma outra dúvida aí é se anota ou não anota. Como regra, sim, o professor ele vai destacar ali na sua aula os pontos mais importantes. Então é interessante que você anote sim o que ele coloca. Aí você não vai transcrever tudo que ele está falando, mas o que ele está colocando como mais importante você vai anotar. E aí a gente pergunta, posso anotar no computador, digitar? Pode, mas o mais eficaz, não tenha dúvida para você guardar, as anotações à mão são melhores do que as digitadas, tá? O cérebro, normalmente, ele vai processar melhor o que você está escrevendo à mão. Você está digitando, você não está nem vendo o que você está fazendo. Você está digitando que nem uma máquina ali e não está processando aquela informação, tá bom? E uma outra também, dica é o seguinte, parar ou não. Estou assistindo a aula, não entendi, para ou não, tá? Para, você tem que. A videoaula é para entender o que você está vendo ali. Não pode ficar parando a aula inteira o tempo todo, senão uma aula de 1 hora vira 2, 3 horas, não. Mas quando não entendeu realmente, não conseguiu ali com a explicação que vem para frente, aí sim para, tá? Só não pode parar o tempo todo, tá? Sabendo que não dá para fazer o resumo perfeito no primeiro contato com a matéria. Você não vai fazer aquele material perfeito de resumo assistindo a aula daquela vez. Isso aqui você vai trazendo de outras depois, quando você for estudar por questões, vai ler o PDF, aí você vai enriquecendo o seu resumo, aí sim, tá? E olha só, como eu falei para vocês, a memorização ela vai vir com a revisão. A aula é para aprender. É o estudo ativo, resolução de questões, mapas mentais e por aí afora, é que vai trazer a sua memorização, tá bom? Então, é muito importante saber esses tópicos, porque você acha, puxa vida, a videoaula não serve para mim, eu assisto a aula, não guardo nada. Não, não é, a ideia não é essa. A ideia é você aprender e com outras ferramentas, aí sim, você vai memorizando, você vai guardando aquele conteúdo, tá bem? Se você gostou dessas dicas aí, quer acompanhar outras dicas de outros, como estudar melhor por PDF, questões, segue o canal, ativa notificações, que eu vou sempre trazer essas informações aqui para ajudar você a estudar com qualidade, tá? E se preparar bem aí para o seu concurso.